A noite chuvosa em São Paulo parecia um manto de mistério, envolvendo a cidade em um clima denso e carregado. As gotas de chuva deslizavam pelas janelas do elegante restaurante La Belle Époque, refletindo as luzes da rua em um espetáculo de cores vibrantes. O som distante das sirenes ecoava, criando um fundo sonoro que instigava a atenção no ar. Em frente ao local, um carro luxuoso, reluzente sob a luz dos postes, parou com um suave ronco do motor. Santiago El Lobo Herrera, o chefe da máfia, observava a movimentação com olhos penetrantes. Santiago era um homem de presença marcante. Seu olhar intenso, que misturava respeito e um leve toque de temor, fazia com que muitos se sentissem pequenos diante dele. Vestia um terno sob medida, que realçava sua estatura imponente e sua aura de poder. Ele conhecia cada canto daquela cidade, cada rosto que passava por ele. Mas naquela noite, algo diferente o chamou a atenção. Dentro do restaurante, entre os garçons e atendentes, havia uma jovem que parecia lutar contra suas próprias tempestades. Isabela Bel Santos, uma mulher de cabelos longos e olhos expressivos, trabalhava incansavelmente, servindo mesas e buscando atender a todos com um sorriso. Contudo, havia uma tristeza em seu olhar que não passava despercebida. Cada prato que ela levava à mesa parecia mais pesado do que o anterior, não apenas pelo esforço físico, mas pela carga emocional que a acompanhava. Isabela não era apenas uma funcionária, ela era uma sonhadora, uma mulher que lutava para sustentar sua família em meio a dificuldades. A conexão entre Santiago e Isabela era palpável, mesmo que não reconhecida por ambos. Ele a observava com um misto de curiosidade e preocupação. A vida de Santiago era marcada por decisões difíceis e uma linha tênue entre o certo e o errado. Ele sabia que seu mundo era perigoso e que se envolver com pessoas fora desse círculo poderia ser arriscado. Mas havia algo em Isabela que o atraía, uma pureza que contrastava com a escuridão que o cercava. Enquanto a chuva caía sem parar, Isabela trocou olhares com uma de suas colegas, que a incentivou a continuar. A jovem respirou fundo e tentou se concentrar no trabalho, mas a angústia a consumia. Sua mãe estava doente e ela se via presa entre a necessidade de cuidar da família e o desejo de buscar seus próprios sonhos. O peso dessa responsabilidade era visível em cada movimento que fazia, e Santiago sentia um impulso de ajudá-la, mesmo que isso significasse cruzar os limites de seu mundo. A tensão aumentava à medida que a noite avançava. Isabela, sem saber que estava sendo observada, se esforçava para manter a dignidade enquanto lidava com seus problemas. Santiago, por sua vez, se debatia internamente, tentando entender a intensidade do que sentia por aquela jovem. Ele sabia que se aproximar dela poderia trazer consequências indesejadas, mas a vontade de protegê-la era mais forte. No fundo, havia um conflito se formando. Santiago se via dividido entre o desejo de se aproximar e o medo do que essa conexão poderia significar. Ele estava ciente de que a vida que levava era repleta de segredos e perigos, e Isabela poderia facilmente se tornar uma vítima nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixá-la sozinha em sua dor parecia insuportável. E assim, em meio à agitação do restaurante e o som da chuva, os destinos de Santiago e Isabela começaram a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia prever. A noite estava apenas começando, e as decisões que tomassem poderiam mudar suas vidas para sempre. A noite continuava a se desenrolar em São Paulo, e Santiago não conseguia tirar os olhos de Isabela. Ela se movia entre as mesas com graça, mas a expressão em seu rosto denunciava a luta interna que enfrentava. A cada prato que servia, a jovem parecia carregar não apenas a bandeja, mas também o peso de suas preocupações. Santiago, por um momento, esqueceu-se do seu mundo perigoso, entregando-se à curiosidade sobre a vida de Isabela. Quando o restaurante esvaziou e as últimas risadas se dissiparam, Santiago decidiu que era hora de se aproximar. Ele a encontrou na cozinha, onde o cheiro do tempero ainda pairava no ar, misturado à fumaça que subia das panelas. Isabela limpava a mesa, parecendo perdida em pensamentos. "Isabela", começou Santiago, sua voz profunda e suave. "Você parece preocupada. O que está acontecendo?"
Ela se virou, surpresa ao vê-lo ali. No fundo de seus olhos, ele percebeu uma tempestade de emoções. Não é nada, senhor Herrera, apenas coisas da vida, respondeu ela, tentando disfarçar a dor. Santiago deu um passo à frente, sua presença imponente fazendo que Isabela hesitou. Ele sabia que havia algo mais e não estava disposto a deixar passar. Por favor, fale comigo. Estou aqui para ajudar se você precisar. Isabela suspirou e, por um momento, considerou abrir seu coração. A verdade era que sua mãe estava doente. O tratamento custava muito e a jovem trabalhava incansavelmente para reunir o dinheiro necessário. Mas a ideia de pedir ajuda a um homem como Santiago a enchia de medo. Minha mãe, ela não está bem. Preciso de dinheiro para o tratamento, disse, as palavras saindo de sua boca como um sussurro. O olhar de Santiago se suavizou ao ouvir a confissão. Ele se viu dividido, lutando entre o desejo de ajudar e a consciência de que isso poderia complicar suas vidas. "Quanto você precisa?" perguntou ele em tom sério. Isabela hesitou, o olhar fixo no chão, como se a gravidade da situação a prendesse. "Não posso aceitar sua ajuda. Você tem seus próprios problemas, senhor, e eu não quero que você se envolva." Santiago se aproximou ainda mais, sua expressão determinada. "Isabela, minha vida é cheia de riscos, mas você não precisa enfrentá-las sozinha. A vida é complicada o suficiente", insistiu, seu tom de voz quase um pedido. A conexão entre os dois se tornava palpável, mas a realidade do mundo de Santiago os mantinha em lados opostos de um abismo. Ao mesmo tempo, Mateus, que observava de longe, começou a se inquietar com a aproximação de seu chefe e da jovem. Ele sabia que Isabela poderia ser uma ameaça à posição que tinha ao lado de Santiago. Naquela noite, Mateus decidiu agir. Ele começou a espalhar rumores sobre Isabela entre os membros da organização, insinuando que a jovem estava se aproveitando da compaixão de Santiago. A intenção era criar um ambiente hostil, afastando Isabela do chefe. Para Mateus, a ambição falava mais alto do que a lealdade. Enquanto isso, Isabela enfrentava seus próprios demônios. Em casa, a situação com sua mãe se agravava. A falta de dinheiro a deixava angustiada e ela se sentia presa em um ciclo sem fim. As conversas com a mãe eram dolorosas, mas necessárias. "Filha, eu não quero que você se preocupe comigo. Você precisa viver a sua vida", disse sua mãe, com a voz fraca, mas determinada. "Mãe, eu não posso simplesmente ignorar isso. Você é tudo o que eu tenho", respondeu Isabela, lágrimas nos olhos. A força da relação entre mãe e filha era palpável, mas a pressão externa começava a moldar decisões complicadas. Isabela se sentia cada vez mais encurralada e a possibilidade de aceitar a ajuda de Santiago a atormentava. Como poderia confiar em um homem que vivia em um mundo tão perigoso? Naquela noite, enquanto Santiago se perguntava se deveria insistir em ajudar Isabela, ele se lembrou de sua própria infância. A luta de sua mãe para sustentar a família era uma memória viva, e isso o deixava ainda mais inclinado a proteger Isabela. No entanto, sua natureza cautelosa o alertava para os riscos. "Você não pode salvar o mundo, Santiago", murmurou para si mesmo, tentando encontrar um equilíbrio. Os dias seguintes foram marcados por um clima tenso. Isabela lidava com os efeitos dos rumores que Mateus havia espalhado. Os colegas de trabalho começaram a evitá-la e a jovem se sentia isolada. A dor em seu coração aumentava e a ideia de desistir de tudo a assombrava. Mas havia uma centelha de esperança: Santiago. Em um momento de desespero, Isabela decidiu procurá-lo novamente. Com o coração acelerado, ela se dirigiu ao restaurante após o expediente. Ao entrar, encontrou Santiago sozinho, contemplando a cidade pela janela. "Santiago!", chamou ela, sua voz tremendo levemente. Ele se virou e o olhar que compartilharam foi intenso. Havia preocupação, mas também uma conexão inegável. "Isabela, você está bem? O que aconteceu?", perguntou, notando o nervosismo em seu tom.
Eu não posso mais ficar assim. Estou sendo atacada por rumores. Não sei o que fazer. Preciso de ajuda, confessou, a voz embargada. Santiago a olhou com uma mistura de compaixão e proteção. Ele sabia que não poderia permitir que ninguém machucasse Isabela. Eu vou resolver isso. Ninguém vai tocar em você, disse, sua voz firme e decidida. Mas, ao mesmo tempo, a sombra de Mateus pairava sobre a conversa. A lealdade que Santiago sentia por ele estava começando a se desgastar, mas a traição ainda não era visível. A tensão entre os três começava a se intensificar e o ambiente à sua volta tornava-se cada vez mais volátil. Esse jogo de emoções e conflitos levava os personagens a um caminho sem volta. Santiago lutava para proteger Isabela, enquanto Mateus se movia na escuridão, pronto para fazer o que fosse necessário para garantir sua própria posição. A história estava apenas começando, e cada escolha poderia levar a consequências inesperadas. O coração de Isabela pulsava com esperança e medo, enquanto a sombra da máfia ameaçava engolir sua felicidade. Se você está gostando dessa história e quer acompanhar cada reviravolta, não esqueça de se inscrever no canal. Sua participação é essencial para continuarmos juntos nessa jornada. O que você acha que vai acontecer a seguir? Compartilhe suas opiniões nos comentários. A noite estava repleta de uma tensão palpável. As luzes do La Belle Époque brilhavam intensamente, refletindo a opulência da festa organizada por Santiago. O ambiente, decorado com flores exóticas e lustres de cristal, exalava sofisticação, mas a atmosfera estava longe de ser festiva. A sensação de perigo pairava no ar, como se a chuva lá fora fosse um prenúncio de uma tempestade muito maior. Santiago, de pé em um canto do salão, observava seus convidados com um olhar vigilante. A música alta e as risadas ecoavam, mas seu foco estava em Isabela. Ela se movia entre as mesas, servindo bebidas e sorrisos, enquanto seu coração pulsava em um ritmo frenético. A jovem estava nervosa. Sua mãe doente e as dificuldades financeiras pesavam em sua mente. Mas havia algo mais que a perturbava, a crescente atenção que Santiago lhe dedicava. Cada vez que ele a olhava, um calor intenso invadia seu peito, misturando desejo e medo. O relógio na parede marcava as horas e os convidados pareciam cada vez mais animados, alheios ao que estava prestes a acontecer. Santiago sentiu uma presença estranha se aproximando. Ele não era apenas o chefe da máfia, era um homem que conhecia as sombras e os segredos que rondavam seu mundo. E neste momento, uma sombra estava se aproximando, disfarçada entre os sorrisos e as taças de champanhe. De repente, um grito cortou a música. Um grupo de homens armados, com rostos cobertos, invadiu o salão. O caos se instaurou instantaneamente. As pessoas começaram a gritar e correr, enquanto as mesas eram derrubadas e a segurança tentava controlar a situação. Santiago, em um instinto protetor, avançou em direção a Isabela, que estava paralisada, sem saber para onde ir. "Isabela!" ele gritou, sua voz cortando o barulho ao seu redor. "Venha comigo!" Ela olhou para ele, os olhos arregalados de terror. Mas assim que Santiago se aproximou, ele a puxou para perto, protegendo-a com seu corpo. O cheiro de pólvora e o som de tiros ecoavam, enquanto Santiago guiava Isabela em direção a uma saída lateral. "Fique perto de mim", ele ordenou, sua voz firme e autoritária. Ela assentiu, seu coração disparando. Estar ao lado de Santiago, em meio ao caos, despertava uma mistura de adrenalina e vulnerabilidade. Mas antes que pudessem alcançar a saída, um dos homens armados os avistou e disparou. Santiago empurrou Isabela para o lado, tomando a frente para protegê-la. O tiro ressoou, mas não atingiu nenhum dos dois. A adrenalina pulsava nas veias de Santiago enquanto ele se voltava para enfrentar a ameaça. Com um movimento ágil, ele retaliou, seu treinamento e instinto de sobrevivência se ativando. O homem armado foi rapidamente neutralizado, mas o tumulto ainda estava longe de acabar. Santiago virou-se para Isabela, seu olhar intenso agora carregado de determinação. "É perigoso aqui, precisamos sair", ele disse, puxando-a novamente em direção à saída. Enquanto avançavam, a situação se tornava caótica.
Os gritos, os sons de vidro quebrando e a música que antes era festiva agora se tornavam um fundo trágico. Santiago sentia a tensão crescendo, não apenas pelo perigo iminente, mas também pela proteção que sentia por Isabela. Ele não podia perder aquela jovem que, de algum modo, havia se tornado importante para ele. Finalmente, conseguiram alcançar uma saída lateral. Santiago abriu a porta e empurrou Isabela para fora. O ar fresco da noite a envolveu, mas a sensação de segurança era temporária. Eles estavam em um beco escuro, longe da festa, e a chuva caía, misturando-se ao suor e ao medo. "Você está bem?" Santiago perguntou, seu tom agora mais suave, mas ainda carregado de preocupação. Isabela assentiu, mas não conseguia desviar o olhar dos olhos de Santiago. A conexão entre eles era palpável, mesmo em meio ao caos. "E você se machucou?" Suas palavras saíram em um fio de voz. "Estou bem, o importante é que você está a salvo." Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava não apenas lá fora, mas dentro de si. "Mas temos que ir para um lugar seguro." Isabela hesitou, mas a intensidade do olhar de Santiago a fez sentir que ele era seu único porto seguro. "O que aconteceu?" ela perguntou, seu tom de voz tremendo. "Por que eles atacaram a festa?" Santiago franziu a testa, sua mente já correndo em busca de respostas. "É um ataque de um grupo rival. Eles provavelmente queriam atingir a mim e a minha organização." A chuva continuava a cair, mas não era mais apenas uma tempestade externa. Era uma tempestade de emoções que se acumulava entre eles. A adrenalina ainda pulsava em seus corpos, e a proximidade fez com que a tensão se tornasse quase insuportável. Santiago percebeu que, apesar do medo, havia uma chama que ardia entre eles, uma conexão que não podia ser ignorada. "Precisamos voltar", Isabela disse, buscando sua coragem. "Alguém pode precisar de ajuda." "Você não entende, está muito perigoso, precisamos nos afastar." A voz de Santiago era firme, mas seu olhar mostrava o conflito interno que sentia. Ele sabia que Isabela era forte, e a admiração por sua coragem crescia a cada segundo. Porém, seu instinto de proteção era mais forte. Antes que pudesse continuar, o som de passos ecoou no beco. Santiago imediatamente se posicionou na frente de Isabela, preparado para defender a única pessoa que realmente importava naquele momento. Mas, para sua surpresa, era Mateus, seu braço direito, que apareceu, ofegante e com uma expressão de alívio. "Santiago, você está bem?" Mateus perguntou, olhando rapidamente para Isabela. "Estou, mas o que aconteceu com você? Onde estavam os seguranças?" Santiago questionou, sua voz carregada de frustração. "Eu estava tentando conter a situação, mas o ataque foi mais rápido do que eu esperava. Precisamos sair daqui agora", Mateus respondeu, sua voz tensa. Isabela sentiu um frio na barriga ao ouvir o tom de urgência. "E a festa? As pessoas?" "Não podemos voltar. Precisamos sair da cidade. Eles podem ter outros apostos." Santiago estava decidido, mas a expressão de Isabela o fez hesitar. "Mas e se alguém precisar de ajuda? Podemos fazer algo." Ela falava com uma paixão que Santiago admirava, mas que também o preocupava. "Isabela, escute, não podemos correr riscos, é melhor assim." Ele olhou nos olhos dela, tentando transmitir a gravidade da situação. Mateus, percebendo a conexão entre eles, interveio. "Santiago, precisamos tomar uma decisão, não temos tempo." A tensão crescia entre os três, mas o olhar de Isabela fixou-se em Santiago. "Eu não vou deixar pessoas para trás. Você pode não se importar, mas eu me importo." Santiago a encarou, e naquele momento tudo se transformou. Ele percebeu que a coragem de Isabela era admirável, mas também arriscada. Uma parte dele queria seguir em frente, mas sua lealdade e respeito por ela o impediam de simplesmente fugir. "Você não entende, Isabela", ele exclamou, sua voz subindo em tom. "Esse mundo não é seguro para você. Eu não posso me permitir perder você." Mateus franziu a testa, surpreso com a intensidade das palavras. Ele viu que algo havia mudado na dinâmica entre os dois. O que antes era apenas um chefe e sua funcionária, agora se tornava algo muito mais complexo. Nesse instante, uma revelação cortou o ar como uma faca. Santiago olhou para Mateus, que estava observando a cena com um sorriso sutil, mas traiçoeiro. Uma desconfiança começou a tomar forma em sua mente.
Mateus, você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Você estava por trás dos rumores sobre a família de Isabela. Mateus hesitou, a máscara de lealdade começando a rachar. Eu estava tentando proteger você, Santiago. Isabela é uma fraqueza, e fraquezas não têm lugar no nosso mundo. A traição foi um soco no estômago de Santiago. Ele sempre confiou em Mateus, e essa revelação o atingiu com força. Você colocou a vida dela em risco por causa da sua ambição? Eu só queria garantir que você não se distraísse, Santiago. Você é o chefe, Santiago. Se perder o foco, tudo pode desmoronar. A voz de Mateus era cautelosa, mas a arrogância transparecia. Isabela olhava de um para o outro, assustada. A tensão entre os homens era palpável e a revelação da traição estava prestes a mudar tudo. Você não é mais meu amigo, Santiago disse, a raiva bruxulhando em sua voz. Você atravessou uma linha que não pode ser desfeita. E você vai se arrepender disso, Mateus respondeu, a ameaça implícita em suas palavras. A briga era iminente, mas antes que Santiago pudesse agir, Isabela tomou a frente. Chega, não podemos nos perder em meio a isso. Precisamos nos unir se quisermos sair dessa. A coragem dela era a única luz em meio à escuridão. Santiago olhou para ela e então para Mateus, que já não era mais um aliado, mas um traidor. A decisão estava clara. Ele não poderia mais confiar em Mateus, e sua lealdade estava com Isabela. Vamos sair, Isabela, ele disse, sua voz agora firme. Você é a única que importa, e eu não vou deixar você para trás. Com um último olhar para Mateus, que agora era um estratagema a ser contido, Santiago puxou Isabela para fora do beco, determinado a protegê-la a todo custo. A noite ainda estava cheia de incertezas, mas uma coisa era clara: a conexão entre eles havia se fortalecido e nada, nem mesmo a traição, poderia destruí-la. Enquanto se afastavam, a chuva caía como um manto, lavando os vestígios da traição e do medo. O futuro era incerto, mas juntos eles enfrentariam o que viesse. E naquela noite, Santiago percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra inimigos externos, mas também contra as fraquezas que habitavam seu próprio coração. A noite chuvosa parecia não ter fim, mas a tempestade que assolava o coração de Santiago El Lobo Herrera estava prestes a se dissipar. Ele se encontrava em um dilema, confrontado com a lealdade que sempre valorizou e o novo sentimento que florescia dentro dele. Após o ataque na festa de gala, a tensão entre Santiago e Mateus Tatu Ribeiro se tornara insustentável. O braço direito de Santiago, que sempre foi seu aliado, agora se tornara uma ameaça. A traição era um veneno que corroía a confiança construída ao longo dos anos. Santiago decidiu agir, não com a raiva que muitos poderiam esperar, mas com a frieza calculada que sempre o caracterizava. Ele chamou Mateus para uma conversa no escritório privado do restaurante. As paredes eram decoradas com quadros clássicos e o ambiente era iluminado por uma luz suave, que contrastava com a tempestade lá fora. Santiago estava decidido a esclarecer a situação antes que ela se tornasse irreversível. Mateus, precisamos conversar, disse Santiago, sua voz firme, mas calma. O olhar de Mateus era desafiador, mas Santiago percebeu um traço de nervosismo em sua postura. Sobre Isabela, Mateus cruzou os braços, um sorriso desdenhoso surgindo em seus lábios. Ela é apenas uma empregada, Santiago. Não vale a pena arriscar tudo por ela. O coração de Santiago pulsou com força. Ele sabia que Mateus via Isabela como uma fraqueza, uma vulnerabilidade que poderia ser explorada. Mas, para Santiago, Isabela era mais do que isso. Ela simbolizava a esperança, a possibilidade de um futuro diferente, longe da escuridão que o cercava. Ele não podia permitir que Mateus a tratasse como um mero objeto. Ela não é apenas uma empregada. Ela é uma mulher com sonhos e uma família. E eu não vou deixá-la sofrer por causa da sua ambição desmedida, declarou Santiago, a intensidade de suas palavras ecoando no ambiente. O semblante de Mateus mudou. A confiança que antes transparecia agora cedeu lugar ao medo. Você não pode estar falando sério, Santiago. Isso pode custar-nos muito.
O que vai fazer? Colocar sua vida em risco por causa dela? Santiago respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele não estava disposto a seguir o mesmo caminho de traição que Mateus havia escolhido. Eu vou protegê-la, e você vai se afastar dela, disse, sua voz ressoando com uma determinação inabalável. Mateus abriu a boca para protestar, mas Santiago levantou a mão, interrompendo-o. Se você se opuser a mim, será você quem estará fora. Você não entende que é isso que a lealdade significa? Eu não sou um tirano que sacrifica os que estão ao meu redor. Eu sou um líder que cuida de seu povo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Santiago não estava disposto a lutar fisicamente, mas seu olhar deixava claro que não hesitaria em tomar as medidas necessárias para proteger Isabela. Mateus, percebendo que seu plano de afastar Isabela tinha falhado, recuou, seu orgulho ferido. Você vai se arrepender disso, murmurou Mateus, antes de sair do escritório, deixando Santiago para refletir sobre sua decisão. Após a conversa, Santiago procurou Isabela. Ele a encontrou no restaurante, lavando pratos na cozinha, sua expressão cansada e preocupada. Ele se aproximou e, ao olhar nos olhos dela, percebeu a força que ela emanava, mesmo em meio a dificuldades. Isabela, começou ele, sua voz suave, eu quero que você saiba que está segura. Não deixarei que nada aconteça com você ou sua família. Ela o olhou, surpresa e um tanto desconfiada. Santiago, eu não quero causar problemas. Minha vida é complicada o suficiente. Não é culpa sua. Ninguém deveria passar pelo que você está passando. E eu quero ajudar, disse ele, a sinceridade em suas palavras fazendo com que o coração dela acelerasse. Isabela sentiu um misto de esperança e medo. Ela nunca havia se sentido tão protegida, mas a vida que levava sempre a fazia hesitar. Mas o que isso significa para você e para sua vida? Perguntou Isabela, buscando entender as intenções dele. Santiago hesitou por um momento. Ele sabia que os sentimentos que nutria por ela eram profundos e que não eram simplesmente uma questão de compaixão. Significa que eu quero que você faça parte da minha vida, se você permitir. Quero que você saiba que há um caminho diferente, longe de tudo isso. As palavras de Santiago ressoaram profundamente em Isabela. Ela não estava apenas diante do chefe da máfia, mas de um homem que estava disposto a lutar por ela. As barreiras emocionais que havia construído ao longo do tempo começaram a ruir e a possibilidade de um futuro diferente começou a brilhar. Enquanto isso, Mateus, em sua frustração, decidiu se juntar a um grupo rival que estava sempre à espreita. Ele não era apenas um braço direito, possuía ambições próprias que o tornaram um adversário a ser temido. A traição que Santiago havia evitado poderia se transformar em um verdadeiro jogo de poder, colocando todos em perigo. A situação de Isabela e de Santiago estava prestes a se tornar ainda mais complexa, mas, por ora, eles encontraram um momento de conexão. A tempestade lá fora parecia refletir a turbulência interna de ambos, mas juntos eles poderiam encontrar um caminho para a luz. Você é mais forte do que imagina, Isabela. Nunca se esqueça disso, disse Santiago, segurando sua mão. O toque dele era quente e reconfortante, e um sorriso tímido surgiu no rosto dela. Obrigada, Santiago. Eu quero acreditar nisso. O clima tenso começou a se dissipar e a esperança começou a tomar conta do coração de Isabela. A partir daquele momento, ela sabia que não estava sozinha. Ela tinha Santiago ao seu lado. Enquanto a noite avançava, a cidade ainda estava sob a influência da tempestade. Mas havia uma promessa de mudança no ar. Santiago e Isabela estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. E assim, a história deles se tornava uma jornada de amor, coragem e redenção. Se você gostou dessa história e quer saber como Santiago e Isabela vão enfrentar os desafios que ainda estão por vir, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Compartilhe seus pensamentos, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização. A jornada deles está apenas começando.